Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas, vamos continuar falando sobre a história da África e hoje nós vamos destacar a história dos afro-brasileiros, a história do negro no Brasil, partindo desde a escravidão até a atualidade, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar da origem. A origem remonta ao século XV e XVI, onde os portugueses necessitavam, né, de uma mão de obra para trabalhar, né, no processo de exploração da sua colônia, né, no caso o Brasil, e a partir daí, para movimentar, né, a questão econômica e lucrar com os ativos, né, que eu vou citar aqui agora, eles necessitavam ir lá na África, fazer um negócio, que nós falamos na aula passada, né, a fazer um escambo, troca, e traziam assim pessoas para serem escravizadas no Brasil. Estima-se que o Brasil trouxe mais de 4 milhões de pessoas para serem escravizadas aqui no nosso território, ok? Mas, voltando a falar da economia, primeiramente, o Brasil começou a utilizar a mão de obra escrava na cana-de-açúcar. Lembrando que o pau-brasil, né, o processo de 1500 a 1530 ali, né, não utilizou a mão de obra. A partir de 1530 ali, a questão da cana-de-açúcar, que eles trouxeram africanos para o Brasil, ok? Então, na economia açucareira, né, o comércio do açúcar se desenvolvia no Brasil aqui a partir dos engenhos, onde os escravos trabalhavam durante horas, né, em condições insalubres. Tinha a questão do senhor de engenho, que também usava, né, de abusos ali com relação às escravas, né? Então, as situações ali bem complexas, né, dentro da sociedade do engenho. Depois da cana-de-açúcar, aí, já no século XVIII, tivemos o período da mineração, onde também foram utilizadas bastante a mão de obra escrava, o trabalho nas minas, né, o ouro de aluvião, onde eles trabalhavam ali horas e horas e naquela posição insalubre, né, agachados ali com a bateia para tirar ali o ouro, né, para garimpar ali o ouro dos rios, ok? E depois o café, né, aí já no século XIX, onde tivemos ali a mão de obra escrava sendo bastante utilizadas nesse processo, ok? Então falamos da questão econômica, onde foi a justificativa aí que eles precisavam para trazer pessoas para serem escravizadas aqui no Brasil, ok? Então vamos lá para o século XIX. O século XIX é o século do darwinismo social, o século da eugenia, onde eles acreditavam que o branco era uma raça superior, o negro era uma raça inferior, onde um país negro, né, o mestiço, não ia para frente, então eles necessitavam branquear a população brasileira. E a solução, né, encontrada, o caminho encontrado, foi a imigração europeia, onde houve aí, incentivo, né? Eles iam lá na Europa, né? O Brasil mandava representantes, incentivando aí a grande massa de imigrantes com tentativa de branquear a população brasileira. Eles acreditavam que ao misturar as raças, o branco ia prevalecer, ok? Tinha também a questão da Inglaterra. A Inglaterra pressionava bastante o Brasil para terminar com o processo escravista. Não porque a Inglaterra era boazinha, mas porque a Inglaterra estava passando pelo processo da Revolução Industrial e ela necessitava de mercados consumidores para consumir aí seus produtos industrializados. A partir de então, o Brasil começou a criar as leis abolicionistas, para tentar ali, dar uma resposta para a Inglaterra. Não acabei com a escravidão, mas estou no processo. Primeiro nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, né, que foi a proibição do tráfico de escravos, imposta aí também, né, até para dar uma resposta para a Inglaterra, né, senão o Brasil não tinha boas relações com a Inglaterra, comerciais, econômicas, políticas, então tinha sim que dar uma satisfação para a Inglaterra, então foram criadas essas leis. Depois a Lei do Ventre Livre, em 1871, que libertava os escravos nascidos a partir dessa data, só que eles tinham que trabalhar cerca de 20 anos, depois seriam libertos. E essa lei, então, não libertou ninguém. Aí tivemos outra, a Lei dos Sexagenários, que libertava
os escravos a partir dos 60 anos. Então, eles tinham que trabalhar mais 3 anos, mais ou menos, ali, para uma forma de indenizar o seu senhor. Essa lei também não libertou ninguém, porque a expectativa de vida no século XIX não era tão alta, tá? Ainda mais de um escravo, então dificilmente um escravo iria chegar a mais de 65 anos e trabalhando um trabalho pesado, né, a vida inteira, a questão da alimentação. Então, dificilmente chegaria, né, e se chegasse, estaria livre para fazer o quê? Então, é muito difícil, muito complexo. Essas leis não libertaram ninguém. Chegamos, então, à Lei Áurea, né, no ano de 1888, o fim da escravidão, só que num contexto em que a escravidão já tinha entrado em colapso no Brasil, tá? Então essa Lei Áurea, ela foi, na verdade, para formalizar algo que já realmente estava acontecendo dentro do território brasileiro, ok? Vamos então para os anos 20. Os anos 20, né, o início da República, ainda tinha a questão da política de branqueamento, a imigração, vamos branquear o povo brasileiro, ok? A marginalização do negro, a formação das periferias, né? Os negros foram empurrados aí para os setores mais subalternos da sociedade. Então tinha assim essa separação pela questão racial, questão da pobreza, ok? Então esse foi bem ali o início principalmente da República Velha, ok? Até 1930. Só que chegamos nos anos 30, que vai no início da Era Vargas, eles começaram a disseminar o sentimento nacionalista, né, do Brasil, e começaram então a valorizar a questão da mestiçagem. O Brasil é uma nação divinamente mestiça. A partir dos anos 30, então, criou-se, né, o mito da democracia racial, uma ideia de que não existe racismo no Brasil. Aí, só para dar um exemplo prático para vocês, né, nós temos aqui a imagem de Carmen Miranda, né, uma mulher branca, né, que propagou o samba, que importou o samba brasileiro aí, né, para o mundo. Só que a imagem do Brasil, o estereótipo, né, que quer mostrar lá fora, é isso. Olha, os brancos também sambam. Ela é uma mulher branca que se veste como uma negra, por exemplo, né? Então não há racismo no Brasil. O Brasil é um país onde negros e brancos convivem muito bem, né? Esse mito aí da democracia racial. Na Copa de 58, aí a gente passa um pouquinho, o Brasil vence, tá? Ele venceu a Suécia. E na época, né, começou-se a usar um discurso de que o Brasil venceu a Europa porque o Brasil é um país que tem o negro, que tem o branco, o Brasil tem a ginga, né, algo que não tem lá fora, que tem aqui no Brasil. O brasileiro tem o samba no pé, o brasileiro joga futebol com samba no pé. Então é uma forma de exaltar também a questão da mestiçagem, falar que não tem racismo no Brasil, que o Brasil é um país onde vivem negros e brancos muito bem, ok? Mas aí, no mundo pós Segunda Guerra Mundial, né, foi criada aí a ONU, né, junto à Unesco aí também, e as questões devido ao massacre, né, o Holocausto, o nazismo, eles começaram então a se preocupar com essas questões raciais, né, e utilizaram o Brasil, né, eles financiaram uma pesquisa para mostrar, né, como que o Brasil funciona, se não há racismo no Brasil, aqui não há leis segregacionistas que se separa negros e brancos, ok? Então eles vieram aqui no Brasil e escolheram o sociólogo Florestan Fernandes e Roger Batiste, tá? E o Florestan Fernandes, ao fazer a pesquisa sobre a sociedade brasileira, como que estava a situação de negros e brancos aqui no Brasil, ele chegou à seguinte conclusão: a sociedade brasileira largou o negro a seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se para corresponder aos novos padrões e ideais de homem, criado pelo advento do trabalho livre do regime republicano capitalista. Aqui está a imagem de Florestan Fernandes, que continua dizendo: o preconceito e a discriminação racial aparecem no Brasil como consequências inevitáveis do escravismo. A persistência do preconceito e discriminação após a destruição da escravidão não é ligada ao dinamismo social do período pós-abolição, mas é interpretada como um fenômeno de atraso cultural, devido ao ritmo desigual de mudança das várias dimensões dos sistemas econômicos,
social e da cultura. Então, o que o Florestan está falando é que, ao terminar a escravidão, eles marginalizaram os negros, eles não deram oportunidades para os negros, eles não foram indenizados, e eles foram, sim, lançados aos setores mais subalternos, aos piores empregos. E isso reflete na sociedade brasileira até os dias de hoje. Então, no Brasil não há democracia racial. Isso é um mito. Né? Há sim um racismo, né, muito forte, né, no Brasil ainda. Então, eu vou mostrar para vocês, falando um pouco de números, tá? Qual é a situação dos negros, qual lugar, né, comparando aí negros e brancos. Para isso eu vou usar números, tá? Dados aí do IPEA, tá? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, começando então pelo Atlas da Violência 2017, mapa de homicídios no Brasil, vamos falar um pouco sobre a questão da educação, ok? Então vamos lá. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. De acordo com a informação do Atlas, os negros possuem chances de 23,5% maiores de serem assassinados em relação aos brasileiros de outras raças. Já descontado o efeito da idade, escolaridade, o sexo, estado civil e bairro de residência. Então está mostrando aqui esses números, né, esses dados, que os negros têm aí, né, de cada 100 pessoas, 71 são negros. E aí alguém vai dizer, né, vai usar o discurso de que mas o Brasil ele tem a maioria negra, então não tem problema. Isso aí é resultado porque os negros são a maioria. Não, eles não são 70% maioria. Eles são a maioria, cerca de 50% a 51%, considerando negros e pardos. Esse número sobe um pouquinho, ok? Mas não chega a ser 70%. Então essa narrativa, esse discurso de que é porque é a maioria, não justifica, tá? Não é 70%, ok? Então deixa eu mostrar para vocês outros dados aí. A taxa de homicídios por 100 mil jovens no Brasil, eu quero que vocês observem na legenda, né? Azul, a cor azul representando preto e pardo, ok? E essa cor para mim aí, que tem um tom, né? Não sei, dependendo do computador de vocês, para mim é mais um laranja. Então, os brancos, ok? Então, olha aí onde está a taxa de homicídios, esse dado é de 2017, ok? Então, olha o número, né, em relação aos brancos e negros. Olha esta diferença, ok? Olha onde está o número dos negros e onde está o número dos brancos. Olha a diferença no gráfico. Aqui embaixo vocês podem observar também distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos segundo o nível de ensino frequentado. Então, mesma coisa, ok, gente? Azul aqui para pretos e pardos, e essa cor aqui mais laranja para brancos, ok? Então, olha a diferença aqui no gráfico, né, para negros e pardos, né, e para branco. Olha a diferença neste gráfico. Vocês podem observar também pessoas com ocupações informais no lado de cá, né, por raça também, ok? Então, por exemplo, aqui, pessoas com ocupações informais são trabalhos que não têm garantia de trabalho, de carteira assinada, né? São pessoas que trabalham e são autônomos, né? Não tem ali uma garantia da CLT, ok? Então vamos lá. Homens, 46,9 em azul, né? Então grande maioria aqui, né? Mulheres, azul também aqui, ó, negras, bem maior, né? Observem onde está, quando se trata aqui de desemprego, homicídios, gente, observem que o azul sempre vai estar maior. Quando se trata de questão de educação, de frequentar mesmo as universidades, enfim, vocês vão ver que o azul é menor e o laranja é muito maior, né? Então, por exemplo, voltando para esse gráfico aqui, de cada 100 mil jovens aí, você tem 185 para 63,5. Olha a diferença entre homens. Então, vocês podem observar que os negros aqui têm 3 vezes mais chances de serem assassinados, tá? De serem mortos aí. É um dado impressionante, ok? A mulher também aqui, ó, entre mulheres negras, pretas e pardas e brancas,
aqui vai ser o dobro, o azul aqui. Então, isso é consequência de que o Brasil escravizou por quase 400 anos. O Brasil tem 520 anos. O Brasil tem 520 anos e escravizou quase 400. E quando terminou o processo de escravidão, não deu oportunidade para os negros. Então, negar o racismo, falar que não existe racismo no Brasil, olha aí, está aí o que são esses dados, né? Então, não é questão de opinião. Opinião todos podem ter, tá, pessoal? Mas aqui eu estou embasando em números e a questão da história para também justificar aí, né? Para justificar esses números através da história. O Brasil que escravizou e não deu oportunidade para os negros pós a escravidão e construiu sim uma sociedade racista, preconceituosa, que diferencia sim negros e brancos por espaços, por lugares, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí sobre a questão do negro no Brasil hoje, né, os afro-brasileiros, ok? Até a próxima aula, valeu!